Bom, participar da classe dos professores, primeiro é uma grande bênção, né? Por quê? Porque quando a gente vem gravar, a gente se prepara e a gente realmente se aprofunda mais na palavra de Deus. Isso traz bênção imediata para nós. E segundo, a importância, por quê? Porque nós sabemos que o que falta para Cristo voltar é o Evangelho ser espalhado nesses 4 cantos da terra. E a gente tendo essa tecnologia e podendo ver pessoas conectadas do Brasil, fora do Brasil, eu me sinto verdadeiramente fazendo parte dessa missão de pregação para que Cristo volte logo, porque a gente não aguenta mais, né? Estamos doidos para poder olhar Cristo face a face. E fazer parte desse projeto é um pouco disso. Então agradeço a oportunidade de fazer parte da classe dos professores. Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos iniciar o estudo da nossa lição de número 13, que fala sobre o processo do juízo, que é um tema meio espinhoso, mas também extremamente necessário e com um final feliz, né? Para aqueles que ficam com Cristo, que escolhem a Cristo. Antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente a divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, dando aqui um like nesse joinha, clicando nesse joinha que está aqui embaixo do vídeo, deixando o seu comentário, se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul e ativando o sininho das notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. E agora eu queria deixar um abraço para algumas pessoas que comentaram em vídeos anteriores aqui do nosso canal. O primeiro é o Quintino Graciano, que está acompanhando a gente de Angola. O Eve, São Paulo, capital, um abraço para você. Ele fez até um comentário que eu quase morri de rir, que ele falou brincando, né? Que na classe dos professores, vocês matam a cobra e mostram o pau. Aí ele falou, calma, Jéssica, é brincadeira, viu? A gente não deve matar animal nenhum. Parabéns, você tá certo, é isso mesmo. Um abração para você, viu? Obrigado por acompanhar e por estar sempre comentando aqui. A Maria Couto, ela pede oração pela filha dela de 19 anos que está afastada há 4 anos dos caminhos do Senhor. A Maria Candelária, que acompanha a gente de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O Eric Christian Lemos dos Santos, que é um professor de classe. Ele agradece muito a classe dos professores e ele pede oração pela situação financeira. E a Feliciana Marília Rodrigues, que acompanha a gente também de Angola. Deus abençoe todos vocês. A gente fica muito feliz de ver que a classe dos professores está viajando o mundo. Então, por favor, ajuda a gente compartilhando aí. E aí agora eu vou, então, apresentar para vocês os nossos professores. Primeiramente, nosso querido Gilson, seja bem-vindo, Gilson. Obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. O Gilson é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como a nossa querida Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Verdade, né? E ao lado dela nós temos o nosso querido pastor Flávio, que é pastor do distrito de Pé Norte, Ceilândia. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigado aos nossos amigos que acompanham aqui a nossa classe dos professores. É um privilégio estar com vocês nesse final de ano. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, muito obrigada por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelo plano da salvação. Obrigada pela oportunidade de estudarmos e aprendermos mais de Ti. E obrigada porque um juízo está vindo e esse juízo vai apagar da face da terra o pecado que faz a gente sofrer tanto. Eu peço que o Senhor abençoe esse estudo, abençoe a cada um de nós aqui e abençoe a pessoa que está assistindo nesse momento. Abra as nossas mentes, os nossos corações e nos use nesse exato momento para que a sua palavra seja falada e que tudo o que seja dito aqui seja de acordo com a tua vontade para a honra e glória do teu nome. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição dessa semana tem como título O Processo do Juízo. E a gente vai desmembrar e entender melhor como que vai acontecer o juízo final, né? Que é título de tantos filmes de Hollywood e invade os pensamentos e as fantasias do ser humano. É fato que uma questão que a Bíblia traz e que ela não traz a menor ambiguidade é a de que existe um juízo, esse juízo vai acontecer e o juiz é infalível. Então, o juízo não vai ter nenhuma condenação errada, né? Ninguém vai ser condenado injustamente.
E a gente sabe que, infelizmente, é algo necessário, né? Porque na miséria que o mundo se encontra, o mundo simplesmente não pode continuar, né? Só que assim, algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, né, pastor? Como que Deus pode ser amor e julgar? Porque essas pessoas entendem que seriam coisas contraditórias, que um Deus que ama, ele só conseguiria perdoar. É verdade isso? É interessante esse ponto, muito interessante, que me remete à primeira lição que a gente estudou nesse trimestre. Lá no dia 25 de setembro, tem uma frase bem interessante lá: a justiça é o fundamento do seu trono e o fruto de seu amor. A justiça nada mais é do que fruto do amor de Deus. E olha só que coisa interessante, o privilégio de a gente poder ter um julgamento divino. O salário do pecado é morte. Então, automaticamente, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos condenados. O fato de a gente ter um julgamento quer dizer que a gente ainda tem o quê? Uma oportunidade. Isso deixa bem claro para a gente que o juízo nada mais é do que fruto do amor de Deus. É necessário. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele nos dá uma oportunidade por meio de Cristo Jesus. Uma outra coisa digna de análise aqui nesse ponto é o seguinte: a gente tem medo do juízo divino. A gente foi criado, né, com aquela cultura assim de que o juízo é uma coisa terrível, é uma coisa temível, é uma coisa assustadora. A gente até fica meio com medo assim, né? Eu errei, e vem aquela vozinha na consciência, né? Que claro, o inimigo bota no nosso coração: ah, você não é digno do amor de Deus. Você já sentiu isso daí no seu coração? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Deus ama a todos e Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar todos do quê? Do pecado. Então, o juízo nada mais é do que Deus dando uma chance, dando uma oportunidade. Deus perguntando lá do céu para Cristo: e aí, quem que nós podemos salvar hoje? Entendeu? Isso é o juízo divino. É uma demonstração do amor de Deus, e eu dou graças a Deus pelo juízo. E, irmão, queira passar pelo juízo divino. Queira passar, mas confiando no mérito de Cristo Jesus, porque no nosso a gente não seria realmente uma coisa terrível. No nosso mérito. A lição, na segunda-feira, ela traz o título de O Juízo Pré-Advento. Gilson, o que seria um juízo pré-advento? Onde na Bíblia que a gente encontra esse juízo pré-advento? Olha, em toda a Bíblia, né? Antes de todo o ato vindicativo de Deus, todo o ato de destruição, todo o ato de justiça, antes vem um juízo investigativo. Deus não vai destruir ninguém, né, sem antes ter feito uma investigação, ter feito um juízo investigativo pré-advento. A gente vê, eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente vê aqui na lição os exemplos, né, que tem em Apocalipse, Mateus, essa coisa toda. Mas leia o livro de Ezequiel, né, a visão que Ezequiel tem ali, né, às vezes tem gente que acha que aquilo tem uma nave espacial, né? Aquelas coisas girando dentro de outras, 4 faces e tudo, que traz um paralelo muito grande também com as visões do Apocalipse, né? Se a gente prestar atenção, ali antes do povo de Israel sofrer o seu ato de, não vou dizer perseguição, né? Mas de justiça de Deus, Deus fez um juízo pré-advento, ou seja, um juízo investigativo, né? Ele mostrou o que estava acontecendo ali dentro do templo, mostrou toda a idolatria dentro do templo, ele se moveu e ficou ali no templo, uma parte do templo, fazendo um juízo investigativo para que o povo de Israel, quando fosse para o cativeiro, ele já não foi à toa, ele estava investigado. Tá? Ninguém morre neste mundo sem passar por um juízo de Deus. Né? Então, e no final, quando ele vier vindicar o seu caráter, né, vai fazer também um juízo investigativo para mostrar qual é o seu caráter. A gente não consegue imaginar a ideia de juízo muito bem com amor, mas é o que Deus consegue equilibrar muito bem, porque ele não é só amor, ele é justiça. A gente esquece isso. E é muito bom ser justiça, é muito bom ser justiça quando a gente está do lado da verdade.
né? E quando a gente lê lá no Apocalipse aqueles santos debaixo do altar perguntando até quando, Senhor, até quando não vai vingar, né, o sangue daqueles que foram derramados em nome, né, em nome de Cristo, que sofreram. Isto é um ato de justiça. É um ato de justiça porque ele tem que acabar com o mal. O mal não pode perdurar. Então isso é um ato de justiça. E o que é justiça? Não é aquilo que aparece na televisão, né, que parece, morreu, alguém matou, não sei o que lá. Toda vez o repórter pergunta, o que você quer agora? Eu quero justiça. Aquelas pessoas querem vingança. Na verdade, eles querem vingança. Não é isso que Deus está tratando. Justiça é dar a cada um que de direito lhe pertence. O que nos pertence? Qual é o nosso direito? O pecado traz a morte. O nosso direito é a morte. Quem que pode nos dar justiça? Quem pode ser o juiz reto e julgar? Aquele que conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Ele tem a justa compreensão de tudo aquilo que cercou a nossa vida e só ele é capaz de provocar um ato de justiça. Porque para dar o que de direito nos pertence, é preciso alguém que conheça toda a causa. Né? Os juízes da terra, eles conhecem aquilo que está escrito e as provas que estão escritos, documentais ou testemunhais, mas o justo juiz, ele conhece até o fundo do nosso coração. Então ele, e somente ele, é capaz de praticar a justiça. E ele é capaz de pagar aquilo que de direito nos pertence, que é a morte. Então isso é o juízo pré-advento que está acontecendo nesse momento, né? Que ele está examinando a vida de cada um. E quando ele vier vindicar o seu caráter para poder executar a pena, esse juízo já vai ter acontecido. Porque ele jamais vem destruir ninguém sem antes ter feito um juízo. E falando em juízo, uma coisa que a gente ouve muito, né, que a gente lê, é de que durante o milênio, os santos que estão, né, com Cristo vão participar do julgamento daqueles que não se salvaram, que não estão ali. Mas é meio estranho a gente pensar nisso, né? Porque a gente fala, mas porque se eles já estão no céu com Cristo, é óbvio que os outros que não estão foram condenados. Então, para que os santos iriam participar de um juízo de alguém que já foi condenado? É muito estranho, né, Cris? Uma coisa dessa. Se a gente parar na nossa mente humana, realmente é muito difícil para parar e pensar, já teve o julgamento. A gente poderia pensar, já teve o julgamento e já acabou. Mas quando a gente pensa num Cristo justo, né, ele vai mostrar o porquê que aquelas pessoas não se salvaram. E mais, vai mostrar quais os momentos que aquelas pessoas tiveram oportunidade de se salvar, né, e não se salvaram. Então, assim, quando coloca que ali no milênio os santos que já estão com Cristo vão poder participar, vão poder ver tudo isso, é o quê? É para avaliar os registros de Deus, para realmente não ter dúvidas de que Cristo é justo, né? Para que não haja nenhum outro motivo de outra rebelião, para que ninguém possa pensar assim, mas será que foi justo mesmo? Mas nós não vimos a vida daquele. Por que o meu irmão parecia ser tão bom lá na terra, meu irmão fazia tantas coisas, por que meu irmão não está aqui? Né? Então poderia novamente começar o quê? A enraizar o mal. Então por isso é importante que os santos também vejam o porquê, qual o motivo daqueles outros não estarem juntos com Cristo. E é incrível como Deus é transparente, né? Ele poderia muito bem falar, não, você está aqui. Se você está aqui e o seu irmão não está, motivo tem, não é à toa, confia em mim. Mas ele faz questão de mostrar para você, para que você entenda e veja por você mesmo, né? Tem a oportunidade de você mesmo avaliar a vida daquela pessoa e você mesmo chegar à conclusão de que não, realmente, se coubesse a mim, né? Se eu conseguisse ser imparcial e coubesse a mim julgar a vida dessa pessoa, essa pessoa realmente não estaria aqui. E é incrível isso, né? E a gente sabe que em um determinado momento o pecado ele vai parar de existir. Por que o pecado precisa parar de existir, pastor?
Na Bíblia, algumas vezes aparecem algumas cenas de juízos, né, que dão uma palhinha para a gente daquilo que vai ser o juízo executivo, né, o juízo final, pós-milênio. E é interessante, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio é muito legal essa comparação, né? 2 Pedro capítulo 3 faz essa comparação, né, entre a destruição do mundo no dilúvio com a destruição no mundo no final, né, com fogo. E aí a gente pega o livro Patriarcas e Profetas e lá tem uma frase bem assim, no finalzinho da história do dilúvio ali, que diz bem assim: é o amor não menos que a justiça que exige um paradeiro do pecado, que o pecado tem um fim, né? É o amor não menos do que a justiça. O pecado ele não pode durar para sempre, né? A intenção de Deus é que o pecado ele não se levante novamente. Por isso que nós temos esse juízo todo dividido em 3 etapas: o juízo pré-advento, tem o juízo comprovatório, né, que é no período do milênio, que todas as dúvidas vão ser respondidas, para então o juízo ser executado. Todos os questionamentos, todas as dúvidas sanadas, o universo inteiro declarando que Deus é amor. Acabou. Deus ele se incomoda com o pecado. Ele não criou a gente para isso, ele não criou o mundo para isso. E tudo isso precisa ter um fim. Tudo isso precisa ter um fim. É o amor, não menos que a justiça divina, que exige que o pecado tenha o seu fim. E é incrível, né? A gente sabe que antes do milênio, os ímpios, né, aqueles que foram condenados, vão estar mortos, né? Durante o milênio eles estarão descansando, né, no pó da terra, terão morrido. Acabando o milênio, eles irão ressuscitar e haverá uma segunda morte. Agora, Gilson, eu te pergunto, por que é necessário existir uma segunda morte? Uma não é o suficiente? É uma coisa, parece sadismo, né? Já não basta morrer uma vez, né, e morrer a segunda. Primeiro a gente tem que saber o que significa a segunda morte, né? Qual é o significado da segunda morte? A segunda morte é a separação eterna, né? Onde não há mais recurso, onde todo o universo já declarou a justiça e o amor de Deus, né? Onde é resolvido o problema do pecado definitivamente. A gente vê que até no próprio sistema de justiça da Terra, não é assim apresentar um trem, você vai ser, né, se o juiz fala, você é o culpado, vai passar 10 anos. Não, não é assim. Primeiro há uma fase de coleta de provas, né? Depois da investigação dessas provas, depois para a apresentação, né, advogado de defesa, de acusação, para no final o juiz se pronuncia, né, ou então o júri, né, é culpado ou não é culpado. Sendo culpado, depois vem a sentença. Quantos anos vai ser apenado aquele indivíduo de acordo com o mal que ele fez. Mas ainda cabe recurso, que às vezes ele vai para a instância superior, vai ser reexaminado aquilo tudo. Na lei brasileira diz que ninguém vai ser preso antes de ser transitado, ter o seu processo transitado e julgado. Então, ou seja, até acabar todos os recursos. É mais ou menos isso, né, grosseiramente falando, que é esse processo, para que não tenha dúvida. Então, quando o indivíduo chegou em última instância, falou assim, olha, não teve, seu processo foi liso, as provas estavam aí, não tem por onde escapar. Aí vem a sentença, aí vem a prisão, vem a morte. Não cabe mais recurso, acabou todo o processo. É mais ou menos isso. Em termos espirituais, né, que a Cris falou assim, para não haver dúvidas, levantar dúvidas sobre o caráter de Cristo, que isso foi levantado, né, onde todos poderão testemunhar, todos farão parte desse júri, né, todos nós, os salvos, e eu me incluo, lógico, eu quero estar lá, não para poder ver a vida dos outros, mas para responder as perguntas, porque primeiro eu sofri pelo pecado, eu sofri aqui nessa terra, depois eu quero saber o porquê das coisas, né? E aí não tenho dúvida, não só eu, o universo inteiro vai ver e vai participar e vai poder entender para que o mal não se levante a segunda vez. Então essa segunda morte é para sepultar de vez, para não ter mais recurso nenhum com o pecado. E por que ele não se levantará a segunda vez? Porque eu passei, eu sofri, eu fui testemunha, o universo viu. Então todos sabem agora do que é capaz o pecado. Então por isso nós temos a certeza de que não se levantará. Então essa segunda morte é necessária? Sim, ela é a separação total, definitiva e cabal do ser humano pecador, de Satanás, com Deus.
E todos, inclusive Satanás, vai falar que ele é justo. Ninguém é capaz de dizer que ele foi injusto. Inclusive você falando essa última frase, né? É engraçado porque você fez uma alusão, né, com o direito brasileiro, né, do devido processo legal, que você tem que, né, percorrer todas aquelas etapas e tal. Mas existe uma coisa que é raríssima de acontecer no direito brasileiro, que é o culpado assumir verdadeiramente que ele é culpado e que a pena dele é justa. Normalmente a tendência do homem é querer, né, se inocentar, é querer dizer não, mas não foi justo, não, mas a pena foi muito dura, não, mas não fui eu que fiz, não, mas foi o outro que mandou, não, mas foi ideia do outro, do coisa e tal. E a gente vê que no final da história, durante o milênio, os salvos têm a oportunidade de verem que aqueles que não foram salvos realmente não deveriam ser salvos. Foi justo. E a gente vê que depois, quando os ímpios no final do milênio ressuscitam, eles mesmos terão a oportunidade, né, Cris, de verem e de confessarem que a pena deles é justa, né? Exatamente, Jéssica. Ali é como o Dr. Gilson falou, já passou, né? Todas as instâncias, já passou por todos, não tem mais como você recorrer. E nós temos, de fato, quando justificar os nossos erros. E ali, a pessoa que estará perdida, e eu espero que não seja nem eu, nem você que está nos assistindo, não mais terá justificativa, ela vai entender o porquê dela estar naquela condição, dela não ter mais a oportunidade de voltar atrás. Ela vai reconhecer os erros e vai reconhecer que Cristo é o Senhor, né? Que de fato Cristo estava certo e de que eles viveram uma grande ilusão ao lado de Satanás. Eu espero sinceramente que você não caia, como o Dr. Gilson costuma falar, na esparrela de acreditar que ao lado de Satanás você ainda vai vencer alguma coisa. Não queira morrer pela segunda vez. É verdade. A gente tem um livro de uma autora chamada Ellen White. O livro se chama O Grande Conflito. E no final do livro ela fala justamente sobre esse momento em que os ímpios ressuscitam e eles se reúnem e planejam uma invasão à Cidade Santa, né? Eles falam, porque infelizmente nós vemos, né, pelo mundo que infelizmente o número de pessoas que se perderão é muito maior do que o de pessoas que se salvarão. Então eles nessa ilusão de que nós somos muito maiores em número, a gente pode invadir, a gente pode tomar, eles se reúnem e quando eles estão marchando para invadir a Cidade Santa, eles veem cada momento de luz que eles desperdiçaram. Porque também ninguém vai ser perdido tendo oportunidade de salvação. Inclusive, né, a própria Bíblia diz, né, que alguns vão olhar para as mãos de Jesus e perguntar que marcas são essas nas suas mãos. Isso me emociona, porque a gente pensa, né, você está vendo o tamanho do amor. Pessoas que não vão saber nem quem Jesus era, não vão saber nem o que Jesus fez por elas. Elas vão estar lá. Então não vai ser por falta de oportunidade, porque pessoas que nem ouviram falar vão estar lá. Então esse momento é um momento de revelação e os próprios ímpios vão conseguir ver na vida deles cada momento de luz que eles recusaram. E esse momento aqui, que você está assistindo esse vídeo, é um momento de luz que Deus está te dando. Não desperdice, para que um dia não seja você, que não seja eu, em pé naquela planície, vendo esse momento que eu peguei e joguei no lixo. Só que esse momento é um momento em que os próprios ímpios reconhecem que a pena foi justa e que Deus é justo. E todos, né, vão dobrar o joelho, inclusive o próprio Satanás, que foi o originador de todo o pecado, que é aquele que vai justamente, momentos antes, tentar juntar as pessoas para invadir a Cidade Santa. Até ele vai dobrar o joelho. Então, você não vai querer estar do lado perdedor, porque eu não quero, o pastor não quer, a Cris não quer, o Gilson não quer, e eu tenho certeza que você também não quer, porque simplesmente não vale a pena. O que vem depois vai superar infinitamente
tudo aquilo que a gente precisa abrir mão ou sofrer aqui agora nessa terra. E você está sendo convidado por Cristo para estar lá. Eu estou sendo convidada, cada um de nós aqui está sendo convidado. E a gente tem o costume de já se incluir nos salvos, né? Então, nós vamos estar lá na Cidade Santa, nesse momento em que cada pessoa vai ver que Deus é justo, que a sua pena é justa e que eles realmente não mereciam e não iam gostar de estar ali. E nesse momento, né, vai vir a condenação eterna, o pecado vai ser sepultado, a terra será purificada e nunca mais o mal vai se levantar de novo. Então, o desafio da nossa semana é justamente meditar sobre isso, sobre esse momento. A gente não para pensar no quanto a vida é frágil. A gente pensa que ainda vai ter muito tempo na vida. Agora, se você amanhã for atravessar a rua e você sofrer um acidente e você falecer, quando você acordar, você acha que você vai estar na planície ou você acha que você vai estar na Cidade Santa com os salvos, assistindo o fim do pecado? E isso é uma coisa muito importante, porque essa lição aqui, ela tem um objetivo. Não é só um checklist para você preencher. Ah, acordei, li a lição, li a meditação, li a minha Bíblia. Isso aqui é alimento para a alma. E esse material existe por um motivo. E, inclusive, a classe dos professores não substitui esse material. Se você ainda não tem a sua lição, entra no site da Casa Publicadora, www.cpb.com.br, adquira a sua lição, faça a sua assinatura para você receber a lição a cada trimestre na sua casa. E nunca negligencie o estudo. Deus está te esperando todos os dias pelas manhãs. Tenha o seu tempo com Ele, porque Ele também está te esperando um dia lá no céu e a gente quer ver você lá, Ele mais do que todos nós, mas nós queremos estar e queremos ver você lá também. Então você é nosso convidado. Gilson, você pode orar para a gente encerrar, por favor? Claro. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado por toda a luz derramada para nós, para que possamos ter certeza da salvação, possamos trilhar nos teus caminhos, Senhor. Sabemos que o mal está ao nosso derredor a cada momento e Satanás está irado, mas abençoe-nos como indivíduos, abençoe-nos como igreja, como grupo que ora, abençoe cada um na sua escola sabatina ao partilhar a palavra com seus irmãos, para que possamos nos fortalecer, nos preparar para esse momento glorioso em que nos encontraremos com Cristo nos ares. Abençoe a cada um, cada participante, os que estão ouvindo, os que pedem por oração pelos seus familiares, pelos seus queridos. Atende a cada um, Senhor, conforme a tua vontade. E um dia, Senhor, possamos ser achados nos céus contigo. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem é Natal, como dessa vez nós não vamos estar com vocês, a gente queria desejar então um Feliz Natal para todos vocês e um próspero Ano Novo, né? Com certeza. Feliz Natal, querido amigo, que você tenha boas festas aí com a sua família e que Deus te abençoe nesse novo ano. Feliz Natal para todos, que Deus esteja com vocês a cada momento. Aproveite esse momento que geralmente a gente está em família, né? Renove os seus votos com Deus e estude a palavra para que possamos entrar num novo ano com Cristo. Amém. Amém. Então, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.